Olá, bom dia! Maravilhoso dia para você. Hoje é segunda-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E não tem dia melhor do que esse para a gente começar uma série de conversas com você, para você e por você. Muito prazer, eu sou Sueli Aragão, criadora do programa Reconexão, o amor que não desiste. E esse amor é por você. Hoje eu quero trazer para você, além da minha homenagem pelo Dia da Mulher, bom dia, Carol, eu quero que você reflita comigo sobre o papel da mulher na sociedade, no lar, no ambiente de trabalho, os diferentes papéis que nós desempenhamos ao longo da nossa vida. É comum nós vermos hoje, não é? Toda essa movimentação de empoderamento da mulher, da importância da mulher na família, nos ambientes, enfim. Mas às vezes a gente para um pouco e não percebe o olhar para dentro da gente, para entender qual é a missão que nos foi dada. Bom dia, Carolzinha. Qual é a missão que nos foi dada, né? E como é que a gente pode exercer melhor essa missão de mãe, de esposa, de filha, de cidadã, tá? A verdade é que a gente precisa primeiro olhar para a gente, para se sentir íntegra, para se sentir inteira. E isso não é fácil, e isso não muda da manhã para a noite. É todo um processo de autoconhecimento, de se conhecer melhor, que vai levar a gente a um outro patamar. Quando eu ainda trabalhava no mundo corporativo, eu gostava de toda segunda-feira de manhã juntar a equipe para nós fazermos uma reflexão, como eu pretendo fazer com vocês a partir daqui. Toda segunda-feira, 15 minutos mínimos para a gente falar, sabe o quê? Falar sobre coisa boa. Vamos falar de coisa boa? Esse momento que o mundo atravessa, que está tudo tão triste, que temos sentido tantas dificuldades, nós precisamos nos conectar com algo que nos deixe mais felizes. Nós precisamos nos conectar com algo que faça a nossa vida valer a pena. Uai, e como é que você pode fazer isso, né? Tudo começa com você. Você pode tomar consciência disso e, a partir dali, começar a pedir ajuda através de livros, através de vídeos edificantes, através de conversas estimulantes e agradáveis com amigas e com amigos. Não ficando na coisa da reclamação, que está tudo difícil, porque isso nós sabemos. Mas a questão é, se nós nos focarmos no que é difícil, no que é pesado, no que é complicado, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos nos sentir exatamente assim, impossibilitados diante de tantos desafios que temos, fragilizados diante das coisas que a gente acaba ouvindo no dia a dia e, acima de tudo, vamos nos sentindo incapazes. Porque estar conectado com coisa ruim não melhora a nossa vida, tá? E como eu falei lá na chamada, eu quero falar sobre dicas para melhorar o seu relacionamento. Alguém aí já se sentiu corroído de raiva por alguma pessoa ou por alguma situação? Quem já se sentiu assim, né? Quem sentiu assim, escreve eu. E essa raiva, essa esse mal-estar com relação ao outro, o que é que fez dentro de você? É muito provável que isso tenha trazido para você sofrimento, angústia, noites mal dormidas. E sabe o que é mais estranho? É que às vezes a gente não fala com o outro,
e principalmente se é alguém que vive muito perto de você, marido, companheiro, namorado, irmão, pai, mãe, o que que a gente faz com essa raiva? A gente guarda. A maioria das vezes, a gente guarda. E vai fazendo o quê? Essa ferrugem vai corroendo por dentro. E essa raiva vai aumentando. E você vai ficando cada vez mais triste. E quando você percebe, aquilo já lhe tomou. Você está num estado profundo de tristeza, um estado profundo de desânimo, num estado profundo de angústia. E o que está faltando aí, né? Quantos casais eu atendo que vejo que foi construído entre eles um abismo enorme e cada dia esse abismo se aproxima mais. O que será que está acontecendo aí? Eu fiz outro dia uma enquete para saber o que é que destrói mais um relacionamento. Se era a falta de paixão ou se era a falta de diálogo. E, pasmem ou não, é mais ou menos óbvio, mas 99% das pessoas falaram que era a falta de diálogo. E é isso mesmo. A falta de diálogo destrói qualquer relacionamento. Sabe por que isso acontece? É porque hoje um fica chateado e não e não fala com o outro. O outro, em represália, também silencia. E assim, esse silêncio ruim, esse silêncio de morte, vai se afastando sem que nenhuma das duas partes tenha a chance de explicar, e quando se percebe, as pessoas se desconectaram. Elas estão muito distantes uma da outra. Aí, aquela comunicação que costumava ser alegre, ser prazerosa, ser motivo de riso, de brincadeira, o que ela se transforma? Numa comunicação ríspida, como se fossem alfinetadas, como se fossem estiletes assim tocando na tua pele. Cada palavra é um dardo, cada palavra tem, aqui a Carol está falando, tem o tal do orgulho, é, ou fica com o reveio desarmonizar, ou fica com. A gente pode ter esse comportamento por conta do orgulho, ou e fica com receio de desarmonizar, né? Às vezes você tá com raiva do outro, tá chateado, não precisa ser tá no nível de raiva, mas tá chateado, você ou fala, não, eu não vou pedir explicações, porque se sente orgulhosa e acha que o outro teria que vir pedir explicação, né? Ou você simplesmente fica com medo que aquilo vá desarmonizar a relação. E aí é muito sério, porque você começa a viver uma mentira. Você pode estar rindo sem estar com vontade de rir, só pelas aparências. E a gente não consegue sustentar por muito tempo uma convivência de aparência. E então, o que a gente pode fazer? Por isso que eu digo nas minhas dicas, é muito mais simples do que você imagina. A gente pode basicamente dissolver um nó desse, dissolver um mal-entendido, fazendo 3 passos. O primeiro passo é falar sobre o assunto, é chamar para uma conversa. Mas não é chamar para uma conversa de uma discussão de relação. É aproveitar um momento oportuno, não é? E conversar e começar a falar sobre aquilo. Falar, olha, fulano, fulana, eu gostaria de conversar com você. Tem uma coisa aqui que está me angustiando, eu queria compartilhar isso contigo. E aí, calmamente, você falar sobre isso. Olha, aquilo que você fez, eu me senti muito mal. E sempre aprendendo uma coisa. Ao invés de nós acusarmos o outro, olha, o que você fez isso foi muito ruim. Fala de sentimento, fala o que é
que a ação do outro fez sobre você. Ele ou ela vão se sensibilizar muito mais. Imagina que você está com raiva do seu irmão ou da sua irmã. Fala, olha, um momento de calma, um momento tranquilo, em que você já processou aquilo, já entendeu e quer tirar aquela angústia do seu coração, você faz o quê? Você chama a pessoa e fala: olha só, aquilo que você fez comigo me deixou muito mal. Por que você fez isso? Você percebe que é muito diferente de falar você outro dia fez isso com o dedo em riste, em acusação? Isso não conecta. E as conversas, elas precisam ser para comunicar, para conectar, para ajudar a gente a ficar melhor com o outro. Bom dia, Sil. Melhor com o outro. Para a gente começar a, a criar um ambiente propício, amoroso. Lá no começo eu falei dos papéis da mulher, eu apenas citei. E um dos papéis mais bonitos que eu acho que nós temos na vida é de criar um ambiente harmonioso. A paz começa em você. Você é o responsável pela criação na paz do seu lar. Cada um de nós é responsável pela criação e manutenção do ambiente que a gente vive. Então, quando a gente é prisioneiro de pensamentos ruins, de negatividade, que tipo de ambiente a gente está gerando? Não é? Se a gente só se conecta naquilo que não é legal, naquilo que não é bom e justo, a gente está trazendo o que para dentro da gente? Quantas vezes a gente está na mesa de jantar, né? Ou e liga a notícia no que há de pior que está acontecendo, nesse momento conturbado que a gente está vivendo. Então, o que você está engolindo junto com a refeição é veneno puro. Voltando então lá para nosso primeiro passo, para dissolver essa ferrugem dos mal-entendidos, para ajudar a reconectar, a reconstruir o nosso relacionamento quando nós estamos nos distanciando do outro, o primeiro passo é falar sobre isso. E falar sobre isso de uma maneira harmoniosa, dizendo o que é que aquilo tocou no seu coração. Como é que você sentiu aquela malcriação, aquela palavra torta? E às vezes, gente, é um mal entendido. É muito comum nós ficarmos com muita raiva de alguém porque nos deu uma resposta atravessada e nós, por não irmos lá conversar, falando: o que aconteceu? Poxa, eu estava te contando uma história, você veio com uma resposta tão dura, tão ríspida. Nossa, eu me senti tão triste. O que aconteceu? E a pessoa fala: pelo amor de Deus, eu fiz isso com você. Porque às vezes o outro faz e nem percebe que ele está ali no momento, às vezes, ocupado com alguma coisa, fazendo algo. Ou às vezes a pessoa tem mesmo uma maneira ríspida de falar. E conversa é protocolo. Se você não se adapta a uma conversa ríspida, a um ambiente mais duro de conversa, que algumas famílias até se comunicam assim, você precisa dizer: cara, não fala comigo assim não, porque eu não gosto, eu me sinto assim, agredida com esse tom de voz que você usa. Vamos falar num tom de voz mais amoroso? É sempre convite, é sempre conversa, tá? Ai, Sueli, mas eu vou ser uma banana que nunca vou explodir, nunca vou ficar com raiva. Você tem o direito de explodir na hora certa. Mas repara que toda vez que a gente explode é quando a gente está tomado pela emoção, não pela razão. E aí não é uma boa coisa, porque cada um vai subindo o tom. E aquela conversa acaba geralmente em discussão e dizendo palavras que a gente não gostaria de ter dito, tá? Então, o primeiro passo é esse: chama para uma conversa, fala como você está se sentindo e realmente, ou pergunte ao outro:
e dê a ele a chance de falar, a ele ou a ela, a chance de falar o que é que motivou aquele comportamento, aquela ação, aquela resposta. Até aqui tudo bem, gente? Então vamos lá para o segundo passo. É escutar o outro. Quantas vezes a gente está conversando no nosso dia a dia, principalmente no momento de conflito, que o outro vem se explicar e você não está nem aí com a hora do Brasil. Você só está, a cabeça só está processando o que eu vou dizer para me defender, o que eu vou dizer para acusar, o que eu vou dizer para rebater, o que eu vou dizer. E você não escuta nada do que o outro fala. Você não escuta nada do que o outro sente, porque o corpo fala. Através da forma como a gente está se comunicando, a gente está mandando também mensagens importantes, seja pelo tom de voz, seja pela intensidade, seja pelo nível da voz, seja pelo o comportamento, os gestos. A gente se comunica o tempo todo. E quando a gente está numa conversa cujo objetivo final é o esclarecimento, a gente precisa prestar atenção aos detalhes e ver o que o outro está querendo dizer de verdade, né? Muitas vezes numa conversa, quando a gente presta atenção, a gente consegue enxergar que o outro está mentindo. Às vezes, a gente também, assim como a gente também, consegue enxergar que o outro está falando assim, está falando a verdade, está sendo sincera. Então a gente tem aí já dois pontos. O primeiro é chamar para uma conversa, dizer o quanto aquilo que aconteceu está nos afetando, de qual maneira aquilo está doendo em nós, e perguntar ao outro o que foi que motivou. O segundo passo é ouvir com atenção, com vontade de entender, né? O que é que se passa ali, querendo realmente compreender e sempre com foco na solução. Não foco no passado, que isso só nos aprisiona. Você quer a conversa porque quer melhorar o relacionamento? É foco no futuro. O que é que a gente pode fazer a partir daí? E o terceiro e último ponto de hoje é chamar a pessoa para encontrar uma solução junto. Porque às vezes o outro, ao dizer, ao responder para você, por que reagiu daquela maneira dura, ele está dizendo o quê? Olha, o que você fez? Às vezes a gente faz coisas, nem se lembra, nem percebe, e a gente precisa ficar atento para isso. E se o outro disser, não, eu realmente fui ríspido com você, ou ríspida com você, eu fiquei um tempo em silêncio, porque você me fez sentir muito mal. E explica lá a situação dele. E você agora está no outro lado da conversa e vai ouvir também e dizer: me desculpe, o que a gente pode fazer a partir daqui? E convidar para uma solução, né? Às vezes os casais brigam porque ambos têm opinião muito divergente sobre algo ou não conseguem chegar a um acordo sobre qualquer definição, quer seja uma coisa comum, como decidir para onde viajar no final de semana, ou a cor do carro que vão comprar, ou decidir alguma coisa sobre a casa. E às vezes aquilo vira uma batalha, uma coisa tão difícil, e é possível, é preciso que se chame a um diálogo. Então vamos encontrar junto uma solução? Eu estou me lembrando aqui de uma coisa que costuma dar muita briga, sobre reforma de casa, o que fazer, que tipo de azulejo comprar, etc e tal. Normalmente isso dá briga, não sei vocês, mas geralmente é tenso. E aí você fala assim, então ok, então vamos ver o que a gente pode fazer. E chegar a um acordo, tá? Um cede um pouquinho, cada um cede um pouquinho, e os dois caminham, né, para que haja mais harmonia. Quando eu falo de relacionamento, eu falo em relacionamento em todos os níveis. Eu falo relacionamento desde a sua família de origem, pais, irmãos,
todos os agregados, sobrinhos, tios, avós, tal, com as pessoas do trabalho da gente, com a pessoa que a gente escolheu para viver a vida inteira. Esses relacionamentos, eles precisam entrar numa sintonia é, tranquila para que a gente se sinta bem, né? E eu costumo dizer em quase todos os meus posts, relacionamento é construção. Não deixe que o silêncio tome conta da sua vida. Não deixe, não permita. Cada vez que houver uma interrupção, cada vez que a comunicação esteja ruim, pare e vá buscar uma solução. Sim, é você que vai tomar a iniciativa. Mas você pode falar, Sueli, mas quem errou foi ele, quem errou foi ela. Eu não vou me humilhar, eu não vou, não sou eu que vou resolver isso. Aí eu te pergunto, você quer ter razão ou quer ser feliz? Qual é a coisa que você mais deseja na vida? Não é ter paz de espírito? Não é ter uma vida harmoniosa? A gente consegue se posicionar em diversas situações sem agredir, sem ofender. A gente consegue se fazer respeitar. Mas isso é uma conversa para um outro papo. Como eu prometi para você, nós conversaríamos por 15 minutos. Enquanto você faz o café, eu aqueço o seu coração. E te desejo um dia extraordinário, um feliz Dia das Mulheres, em que a gente olhe, que você, cada uma de vocês, olhe para a mulher que você se transformou e sinta muito orgulho. E olhe para aquelas coisinhas que você precisa ajustar, consertar e vá em frente. Uma de cada vez. A gente não precisa mudar radicalmente. Não é possível mudar radicalmente. Mas a gente vai identificando o que a gente precisa e vai ajustando. Às vezes a gente consegue fazer sozinho, às vezes a gente precisa de ajuda. Um feliz dia para você. Que essa semana seja maravilhosa, produtiva e feliz. Obrigada por estar aqui. Espero ter ajudado de alguma maneira. Se você gostou, dá uma curtida, me acompanha nas redes sociais. Eu tenho um canal do YouTube, Sueli Aragão, coach de relacionamento de casal. Tenho o Facebook e aqui no Instagram, que você já me segue. Um feliz dia para você. Até a próxima.